Irmãos, eu quero que você abra a tua Bíblia, lá em Mateus, capítulo 5, versículo 43. Amém? Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede-vos perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém? Então pode se assentar. Irmãos, glória a Deus. Você viu o que falou a palavra aí? A Bíblia nos revela nesta noite que nós devemos orar por todos. Todos. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. A gente ouve isso, né? As pessoas falam assim: mas você vai orar por uma pessoa que te deseja o mal, deseja que você, perece. Mas o próprio Jesus falou, não foi o homem, foi Jesus, falou assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Você tem que fazer força, irmãos, você tem que lutar. É uma luta dentro de nós, é uma batalha. E a Bíblia fala que nós temos que amar os nossos inimigos, irmãos. Nós temos que amar. Porque Deus, Ele fala que nós devemos amar os nossos inimigos? Porque a Bíblia fala que a nossa luta, ela não é contra pessoas, não é contra pessoas. Enquanto o Evangelho estiver sendo pregado, e as pessoas estiverem lutando uma contra a outra, vai ter esse caos que tem no mundo, um julgando o outro, um condenando o outro. Então a Bíblia, é a Bíblia, irmão, não sou eu que estou falando aqui, é o próprio Jesus falando, que nós devemos amar amai os vossos inimigos. Olha isso, você tem que amar ele. Por quê? Porque a graça está sobre todos, irmãos. A graça só não está sobre a minha vida. A graça não está só sobre a tua vida. Você viu aqui, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Então é Ele que faz nascer o sol sobre, os justos e os injustos. Então não tem como. Quem vai
confrontar Deus, quem vai brigar com Deus? Se o próprio Deus está falando isso, se o próprio Jesus está falando que nós devemos amar o nosso próximo, mesmo que ele não ame você, mesmo que ele te deteste, mesmo que ele, mas nós temos que amar. E orai pelos que vos perseguem. Então você tem que orar pelos teus inimigos e orar por aqueles que perseguem a tua vida, porque tem inimigo teu que não te persegue, né? Nós sabemos, tem muitas pessoas aí, ela não te persegue, ela é teu inimigo, mas ela não te persegue, né? Mas a Bíblia Sagrada fala que tem uns que perseguem. Então, orai pelos que vos perseguem. Mas por que Deus pede para que nós possamos orar por aqueles que nos perseguem? Para que, né, ele venha cair por terra, né? Tem que orar por ele. Por quê? Porque o que está nele tem que se manifestar. O que está nele tem que cair por terra, porque não é ele, é o que está nele. É o que está nele. Então é o diabo. Porque o diabo, irmãos, a gente sabemos que ele é espírito, e sobre a liderança dele existe uma legião de demônios, de anjos caídos, que entram em pessoas, tomam o coração daquela pessoa, né? Toma o domínio daquela pessoa, porque ela perde o domínio, ela perde o controle da vida dela. E é o que está acontecendo nessa hora. Quantos perderam o domínio? Quantos estão sendo guiados pelo Espírito? Quantos estavam indo para casa, e o diabo falou assim: não, dá uma paradinha aqui, né? Pararam num bar, né? Pararam aí em certos pontos de prostituição, deixaram de ir para casa, cuidar daquilo que Deus colocou na mão dele para que pudesse zelar. Olha isso. Então, a gente tem que prestar atenção, porque para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Então, para você se tornar filho de Deus, você tem que amar o seu inimigo, e você tem que orar pelaquele que te persegue. É uma luta, irmãos. É fácil lutar por uma pessoa que detesta você, que não gosta de você, que fala mal de você? Não é fácil. Mas a Bíblia Sagrada fala que se você quer se tornar filho de Deus, você tem que tomar essa decisão. Por quê, irmãos? Porque a nossa luta não é contra essas pessoas. Não é, irmãos. Não é. E a Bíblia Sagrada fala aqui, portanto, sede-vos perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E a Bíblia, aqui no versículo 23, fala assim, também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos teus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, ou não, não. O que disto passar vem do maligno. Então a maior confusão que existe, irmão, entre pessoas, é por causa desse detalhe aqui, da palavra, né? Ela tem que ser sim, sim, ou não, não, né? Então a gente temos que ter esse discernimento, para que a gente não possa entrar em conflito com pessoas. A gente tem que ter uma palavra firme, e deixar Deus trabalhar. Não querer nós trabalharmos, queremos fazer a obra de Deus.
né? Então a Bíblia, ela fala aqui, ó: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. E não é assim, irmãos. Você sabe que os Estados Unidos é um país muito abençoado, só que ao mesmo tempo ele é amaldiçoado. Por quê? Porque os Estados Unidos só vai para a briga para resolver, ele não quer paz. Não. A gente parar para pensar, por quê? Porque lá tem a pena de morte, lá eles vão para executar, para poder cumprir, mas não é assim, né? A Bíblia Sagrada fala que nós temos que amar os nossos inimigos, olha isso. Então, a Bíblia fala assim: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente, e muitos lugares lá é assim. Falhou, errou, pena de morte, cadeira elétrica, né? E tantos outros. E ó, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volte-lhe também a outra. Olha isso, irmãos. Sabe que nós estamos preparados para isso? Para que quando o nosso inimigo bater no nosso rosto, de um lado, e você dá outra face para ele bater? Ó: e ao que demandar contigo, e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se ele te roubar, a Bíblia Sagrada está falando, ó, deixa ele levar. E se for preciso, dá ainda aquilo que ficou, leva embora. Mas é assim que nós fazemos, irmãos, né? É assim que nós fazemos, não é? Então nós temos que orar muito, irmãos, pedir muita força para Deus dar, né, esse espírito para que a gente possa suportar tudo isso, porque é bíblico, ó: se alguém te obrigar a andar 1 milha, ó, vai com ele 2. Você vê, irmãos? Então, se aquele irmão está com você e ele não está rendendo algo, né, que não está agradando ali a tua pessoa, você tem que fazer o quê? Você não pode julgar nem condenar, você tem que andar outra milha com ele. Se ele vai até aqui, você tem que ir além, você tem que se esforçar. E nesses dias está acontecendo isso, irmãos. Olha a obra do Senhor. Não tem obreiro, não tem levita, né? Não tem professora. As pessoas não estão querendo fazer aquilo que Deus determinou no coração delas, porque todos nós temos um chamado, todos nós. Então, se nós não temos, aquele que tem que fazer o dobro, mas não pode parar, não pode desistir. Amém, igreja? Tem que perseverar. Se eles não querem, a gente quer, e a gente vai empurrando, vamos com eles, não, nós vamos conseguir, né? Porque é o que está escrito aqui, ó: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2, né? Então o que é obrigar? A pessoa falar assim, ó, vai você, né? Vai você, e a gente vai. Então, ó, dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Então, a Bíblia Sagrada: dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe empreste. Não dá as costas não, irmãos. Não dá as costas. Se for preciso, empresta, né? Se for por uma boa causa, porque muitas vezes a gente retém e a gente acaba pagando um preço perante Deus, que é isso que Deus fala: se Deus te deu, não é teu. Você quer ver, ó, no versículo, ó, glória a Deus,
no versículo 6, irmão, capítulo 6, versículo 15, fala assim, ó: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Vendo? Então, Deus está falando para nós: você está preocupado com o quê? Você está ansioso com o quê? Que se é eu que cuido de você, se é eu que dou as vestes, se é eu que dou de comer, irmãos, nós estamos muito preocupados com as coisas desse mundo. E a Bíblia fala assim, ó: não acumuleis, no versículo 19, ó, para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros do céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam e nem roubam. Porque aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Irmãos, vamos desprender. Deus tem que nos ajudar. Eu sei que não é fácil. Deus precisa me libertar disso. Eu sei que Deus também precisa libertar você das coisas desse mundo, das vontades desse mundo. Porque você viu aqui, ó, quem cuida dos filhos de Deus é Deus. Mas quem cuida dos filhos das trevas, né? É o diabo. O diabo dá, mas um dia vai cobrar. É diferente de Deus. Deus, ele te dá, né? E ele te abençoa cada vez mais. É diferente. O que Deus dá, o diabo não pode tomar. O diabo não pode tirar, né? Porque Deus, ele é fiel. A palavra de Deus fala que ele dá com a medida certa. Então muitas vezes a pessoa fala: é porque Deus? Não, porque Deus sabe até onde você pode suportar, até onde você pode ter, né? É que nem eu sempre falo aqui, muitas vezes a pessoa pede algo para Deus, que para Deus não é desejável dar. Por quê? Porque ele vai se matar, né? Vai se matar com aquilo que a própria pessoa quer. Então a gente tem que ter esse discernimento, ó. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Então, vigia teus olhos, porque o que é teu, o que não é teu, não é teu, né? Essa semana, eu fui num material de construção, e aí eu entrei, o jovem me atendeu, paguei, aí eu fui pagar
quer dizer, ele fez o pedido, tudo, fez a venda, e eu tinha que pagar no caixa. E quando eu levantei para ir pagar, ele falou assim: ó, vai lá naquela moça linda lá, e que ela vai receber. Aí eu cheguei lá, ele chegou junto, eu falei assim: olha, esse rapaz falou que você é linda, e realmente você é muito linda, só que não é para os meus olhos. Aí o rapaz ficou assim: por quê, irmãos? Porque você pode até achar uma pessoa bonita, mas talvez não é tua, né? Então você tem que ter sabedoria, porque isso, a própria palavra fala, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos foram bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos foram maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Então não é errado você ver algo, achar bonito, mas o que você não pode fazer é desejar, querer uma coisa que não é tua, né? Então a gente tem que ter esse discernimento, porque o pecado, irmãos, ele entra pelos olhos, né? O pecado entra pelos olhos. Você vê que o primeiro pecado que surgiu na terra foi por causa que Eva, ela olhou, ela viu que era bom, né? Desejou, mandou para o coração e pecou. Então nem tudo aquilo que está nos nossos olhos, né? Nem tudo aquilo que está nos nossos olhos pode nos agradar numa forma que nós venha a pecar. Não, nós temos que ter muita sabedoria. Cuidado com os teus olhos. Cuidado com os teus olhos, né? Cuidado, né? Porque muitas vezes você está vendo algo e não é aquilo que está acontecendo. Então por isso que nós temos que pedir o discernimento a Deus, sabedoria para Deus, para poder nos conduzir, para que nós possamos ter domínio sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre os nossos olhos, para que nós não venha pecar contra Deus, né? Você viu? A Bíblia Sagrada fala que nós temos que, né, ter esse entendimento aqui, que nós devemos amar mesmo nossos inimigos, né? Por quê? Porque talvez os olhos deles estão vendo de uma forma, mas Deus é poderoso para poder quebrar isso, abrir os olhos dele e ver que não é isso, né? O que ele está fazendo, o que ele está achando da tua pessoa, não é aquilo que falaram para ele. Porque muitas vezes, irmão, uma fofoca vai longe, uma conversinha vai muito longe. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? De falar de irmão. Quando o irmão for falar mal de outro para você, o bom é você falar o que? Não, em nome de Jesus Cristo, ore por ele, não vão falar dele não. E essa semana o Espírito Santo está pegando muito no meu pé, né? Porque muitas vezes nós falamos algo, irmão, e depois entristece o Espírito Santo, depois é uma luta tão grande. Quando a gente vai orar, a primeira coisa que vem na mente, que é aquela pessoa que muitas vezes se falou dela. Aí você tem que pedir misericórdia para Deus, perdão, né? Para que Deus possa tirar isso do teu coração, porque vem a tristeza, né? Fala, pô, eu estou lendo a palavra de Deus fala conosco, fala que nós temos que amar o nosso próximo. A gente tem que amar mesmo nossos inimigos, mesmo, temos que orar pelos que perseguem as nossas vidas, né? E a gente fica com essa prática muitas vezes até com o irmão da fé, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, amém? Então eu quero que a igreja fique de pé. Glória a Deus. Você vê que capítulo 11 de Lucas, irmãos, olha o que fala a palavra aqui, versículos 53 e 54. Saindo Jesus dali, passaram os escribas e fariseus arguindo com veemência, procurando confundi-lo
a respeito de muitos assuntos. Então, os fariseus e os escribas começaram a fazer pergunta para ele, criticar um, criticar outro, para confundir. Olha o que fala a Bíblia, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar. Está vendo? Então começaram a fazer isso com Jesus. Você imagina se não vai querer fazer conosco, né? Muitas vezes as pessoas começam a fazer pergunta, né? Até sobre a palavra, só para ver até onde nós vamos, se nós vamos pecar ou não. Então, irmãos, tem que tomar muito cuidado, viu? Esses últimos dias é o que está acontecendo, né? É o que está acontecendo. Pessoas querendo tirar palavras, querendo arguí-los, né? Querendo que a gente fala mal de um, mal de outro, para que nós mesmos cair, né? Na nossa própria armadilha, né? Então toma cuidado, irmãos, que é isso que o diabo faz, viu? O diabo quer que a gente faça o nosso próprio laço, para que nós venha cair, né? Porque ele faz o laço e nós saímos do laço porque Jesus tira. Então o diabo faz o quê? Então eu vou fazer o quê? Que ele mesmo faça o próprio laço para que ele possa ser laçado. Cuidado, em nome de Jesus. Você viu aqui, saindo Jesus dali, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar. Olha o que o diabo faz, olha o que o nosso inimigo faz, e nós não podemos, nós temos que amar. Mas você é contra. Essa semana eu conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim: mas vocês são contra cicrano. Não, nós não somos contra ninguém, nós não somos contra os católicos, nós não somos contra os espíritas, nós não somos contra ninguém, né? A nossa luta é contra o quê? O que usa a vida deles, mas nós não somos contra eles, né? Então nós temos que tomar esse cuidado, e é o que está acontecendo no mundo aí, as pessoas estão querendo, né, fazer isso, querendo colocar palavras, né, querendo que a gente venha nos confundir, mas não, irmãos, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra principados e potestades, espíritos malignos que enganam as pessoas, né, a seguir um Deus que não é um Deus verdadeiro, que é um Deus falso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, amém? Levanta as tuas mãos, Senhor nosso Deus e nosso Pai, em conformidade à tua palavra, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós abençoamos, Pai, toda a tua amada igreja, hoje para todos sempre, e todos digam comigo, amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Vá em paz, que Deus abençoe a tua vida.